Pois é, Nader, boa noite. Olha só, 1 milhão de exames realizados através da telemedicina. Nós vamos conhecer hoje em detalhes como é que está a situação deste projeto que está revolucionando o serviço de saúde em Santa Catarina. E você, como sempre, é o nosso convidado especial a participar, a fazer o programa Primeira Página conosco. E o programa está só começando. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Record News o coordenador do projeto de telemedicina, Aldo von Wangenheim. É isso mesmo, Aldo? É isso, você praticou bem. É mais ou menos isso, não é? Que é o coordenador deste importante projeto, você também que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, de informática. É sem dúvida uma revolução na medicina e Santa Catarina está servindo de exemplo para o Brasil e até para outros países. Boa noite. Boa noite, Ruth. Sim, isso é verdade. A Rede Catarinense de Telemedicina, que é parte do Sistema Integrado de Telemedicina e Telesaúde de Santa Catarina, hoje é a mais moderna, tanto tecnologicamente quanto em abrangência, a mais moderna e a maior rede de atendimento médico à distância do Hemisfério Sul. Nós temos hoje uma rede funcionando aqui que é comparável às melhores implantações que foram feitas na Europa, nos Estados Unidos, com uma diferença. Aqui é no SUS. É saúde pública, é de graça e é para ajudar o cidadão, o catarinense que tem que ser atendido pelo SUS, que procura o posto de saúde da sua cidade, que precisa pegar buscar um exame gratuito no hospital. Então, como é que funciona a telemedicina? Pois é, até para a gente entender, porque o processo básico é exatamente levar aí os serviços de saúde até os locais mais longínquos aí de Santa Catarina. E não precisa haver o deslocamento, é isso? Exatamente. Hoje a rede faz muito mais coisas do que isso, mas o nosso objetivo principal quando nós começamos o projeto há 6 anos foi o de tirar o paciente da estrada. Né? Minimizar a ambulância-terapia, né? Exatamente. Então todo mundo conhece a ambulância-terapia. Tá? Eu vou voltar inclusive a alguns números daqui a pouco. E o objetivo nosso foi para exames que a gente consegue levar para o interior, a gente tentar levar pelo menos os equipamentos para realizar esses exames para o interior, de maneira que o paciente tenha ou que se deslocar menos, ou não tenha que se deslocar de maneira alguma. O ideal mesmo seria você poder fazer tudo o que você precisa fazer no posto de saúde, aqui do seu bairro ou da sua cidadezinha, você vai a pé. Essa é a situação ideal. Provavelmente vai demorar muito tempo para a gente conseguir chegar lá, né? Mas assim, qual é o grande gargalo? Tá? O grande gargalo não é a falta de recursos para a gente adquirir equipamentos médicos para fazer aqueles exames que às vezes você espera 1 mês, 2 meses, 3 meses para conseguir. Ou até mais às vezes. Né? O grande gargalo que a gente tem é especialistas. Tá? Médicos especialistas em diversas áreas, radiologia, obstetrícia, cardiologia, assim por diante, tá? Existem em grande quantidade nas grandes cidades. Então, Santa Catarina tem estatísticas médicas muito boas, próximas do ideal da Organização Mundial de Saúde, mas esses médicos especialistas estão concentrados nas grandes cidades e existe muito pouco estímulo para que os médicos vão trabalhar nas cidades do interior. Tem N razões para isso, da tarifa paga pelo SUS, até a questão de falta de outras oportunidades de trabalho no interior. Uma série de coisas. O médico não quer, não se interessa. Existem municípios aqui em Santa Catarina que, por exemplo, tem concurso aberto para radiologia, se não me engano, há 5 anos e não aparece ninguém. Então, o nosso objetivo foi implantar em Santa Catarina a telemedicina. Telemedicina, hoje em dia, essa palavra a gente entende pelo atendimento médico à distância usando a internet. Tá? Então, o que nós fizemos? A Universidade Federal de Santa Catarina fez um grande projeto onde ela entendeu como é que funciona a saúde em Santa Catarina, como é que funciona o SUS aqui, e nós desenvolvemos uma tecnologia de software especial para trabalhar com a nossa própria cultura de saúde, a própria maneira de funcionar do sistema público de saúde em Santa Catarina, e nós
em conjunto com a Secretaria de Saúde, começamos a adquirir equipamentos dos mais diversos tipos. Então, equipamentos simples, como aparelho de eletrocardiografia digital, aparelhos de fotografia digitais especiais para tirar fotografias da pele, os dermatoscópios digitais, eles foram implantados em vários postos de saúde do interior. Aparelhos um pouco mais complexos, como raio-x digital, estão sendo implantados nos pequenos hospitais do interior, e aparelhos de alta complexidade, como por exemplo ressonância magnética, estão sendo implantados em grandes hospitais que ainda não tinham esse tipo de infraestrutura. Professor, até para a gente entender um pouquinho, né? Por exemplo, alguém que estão nos assistindo agora, por exemplo, em Chapecó, no oeste do estado, que tipo de exame, quais são os exames que ele pode fazer à distância? Por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo e se enquadram nessa situação, elas procuram um posto específico onde há esse equipamento? A princípio, assim, o processo do SUS funciona, você tem alguma queixa, você vai de qualquer forma procurar atenção primária. É a unidade básica de saúde, o posto, a policlínica do seu município, e eles vão encaminhar, se for necessário, fazer algum exame. E o pessoal que trabalha nessas unidades, ele sabe se existe na região algum posto que tem equipamento e quais são os equipamentos. Então, eu vou te dar um exemplo bem concreto, porque a gente implantou faz pouco tempo, está funcionando, inclusive, o 1.000º exame. Exatamente, foi de lá. Hoje comemorado. Hoje nós comemoramos e simbolicamente foi dado o laudo desse 1.000º exame. Ali no centro. Bastante expressivo para tão pouco tempo, né? 6 anos, sem dúvida. E assim, a grande maioria desses exames foi feita nos últimos 2 anos, em que a rede se expandiu muito, né? Então assim, Lages, vamos pegar Lages. Lages é um município relativamente grande, mas uma série de serviços lá não estava disponível, tá? Por exemplo, ressonância magnética. Então, agora, a Secretaria de Estado da Saúde adquiriu equipamento de ressonância magnética para Lages. Tá? Os exames feitos por esse equipamento, com exceção de uma pequena cota que é contratada com uma clínica particular da própria cidade, pelo município, todo o resto é laudado aqui no Hospital Universitário. Os exames são realizados em Lages, eles são enviados para um repositório central que guarda todos os tipos de exames de todas as modalidades de exame que são feitas na rede, tá? E eles são, então, acessados por diferentes médicos, especialistas de diferentes especialidades, são analisados, é dado um laudo, quer dizer, escrito um parecer sobre o que se encontrou ali, se tem alguma modificação, alguma coisa assim, e isso é disponibilizado na internet de maneira que o paciente lá na cidade onde ele fez o exame, ele possa acessar aquilo. Então, vamos supor que aquele paciente não é de Lages, o paciente veio de Curitibanos. Tá? Da região, tá? Ele vai poder, tá? No posto de saúde que tiver acesso à telemedicina em Curitibanos, pedir para que se imprima o resultado desse exame para ele. Tá? Quer dizer, não precisa haver o deslocamento. Não precisa mais haver o deslocamento, e a gente não tem mais aquela demora, porque antigamente a questão não era só de você ter que atravessar o estado para fazer alguns tipos de exames. O problema também ocorria que o resultado do exame, porque assim, o médico é feito o exame, o médico vai analisar aquilo, às vezes analisa só 1, 2, 3 dias depois, porque ele tem muito trabalho, né? Aquilo é um documento é um documento em papel, e aquilo volta para o local de origem do paciente via malote. Às vezes levava 3 semanas para um resultado desses, então voltar para lá. Tá? Com isso, hoje nós temos uma meta que é todos os exames são laudados em 72 horas. Tá? Na média, eles são laudados em menos de 1 hora. A grande maioria dos exames mais complicados, que às vezes os médicos têm que sentar em grupo, discutir, eles levam 1, 2 dias, mas no geral, antes de 1 hora, nós temos o resultado disponível na internet. Então, sem dúvida, foi montada aí uma super estrutura para poder atender todo esse complexo de exames? Sim. Originalmente nós pensamos em fazer uma central de laudos, inclusive foi reformado o 5º andar do prédio da Esteve Júnior, da Secretaria de Saúde aqui para fazer a central de telemedicina, e no final de contas nós chegamos à conclusão que é muito mais confortável para o médico fazer isso do local que ele deseja fazer. Então, o sistema acabou sendo... Facilita ainda mais. Não, o sistema acabou sendo todo desenvolvido para que o médico possa acessar o exame de qualquer lugar, de qualquer computador, mas com a mesma segurança que você tem quando você acessa, por exemplo, os seus dados bancários pelo home banking, pela internet. O nível de segurança que nós temos, inclusive, é maior do que o nível de segurança que uma boa parte dos bancos tem hoje, né?
Então, isso facilitou a coisa também para os médicos. Eu vou te dar um exemplo, né? Os grandes hospitais aqui da Grande Florianópolis, Celso Ramos e o Hospital Regional de São José, eles atendem urgência e emergência de trauma, principalmente o Regional de São José, que atende acidentados pela BR-101 inteira, né? Então, é muito comum você ter acidentes de madrugada, né? E não vai ter um médico de plantão ali, um radiologista, né? Para, por exemplo, avaliar uma tomografia que foi feita com o paciente para decidir se aquele paciente vai para cirurgia ou não. Por exemplo, se ele tem uma hemorragia, uma hemorragia intracraniana, um hematoma subdural, alguma coisa que precisa de uma cirurgia, exatamente. Então, o procedimento antigamente era o seguinte: se esperava, às vezes, até 3 horas chegar um radiologista de sobreaviso, se fazia um exame de tomografia, ele analisava o exame e aí se decidia se aquele paciente ia ou não para a cirurgia. Um paciente acidentado, onde às vezes esse tempo de 3 horas aí pode ter sequelas. Sem dúvida, faz toda a diferença. Faz uma grande diferença. Hoje em dia, nós reduzimos esse tempo em média para meia hora. Um técnico realiza, se há indicação de tomografia de trauma, um técnico realiza o exame diretamente no hospital, liga para o médico, estiver em casa, ele é acordado. Existe alguém, uma escala, digamos, alguém que estará Existe sim, não. O plantão dos técnicos existe. Tá? A emergência existe, mas o médico especialista, nesse caso um neuroradiologista, tá, que é uma especialidade muito específica, tá, ele não precisa mais ficar no hospital. Ou não precisa mais se deslocar para isso. Tá? Ele é acordado, ele levanta, bota a pantufa dele, liga o computador, analisa o exame no computador, emite o laudo e em questão de meia hora no máximo se decidiu se aquele paciente vai ser encaminhado para cirurgia ou se vai fazer outro tipo de tratamento. Bem, fantástico, né? Interessante a gente poder conhecer em detalhes e todo esse processo que está realmente revolucionando aí o serviço de atendimento em Santa Catarina. Nós vamos fazer um rápido intervalo e se você tem alguma pergunta a fazer aqui ao professor, é só ligar para a nossa produção. Nós voltaremos rapidinho. Até já. E nós estamos rapidinho de volta com o programa Primeira Página, hoje falando aí dos avanços da telemedicina. Já tem pergunta do telespectador, a Valda, lá de Lages, o senhor que falou agora há pouco aí do exemplo de Lages, faz a seguinte pergunta, né? Como podemos ter acesso aqui em Lages, pois meu marido está esperando 2 meses para realizar um exame. Sem dúvida, são muitas as demandas e a telemedicina chega num excelente momento aí, né? São mais de 1 milhão de exames, 1 milhão de exames em realidades como essa, não é, professor? Sim, sim. Então, primeiro, antes de responder a pergunta dessa senhora, só colocando rapidamente, eu acho que para que não haja dúvidas, como é que funciona a telemedicina? O exame é realizado no local, como seria normalmente, aquele exame é enviado para um repositório central. Naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento. Naquele mesmo momento também, se houver um médico especialista conectado, ele vai saber que o novo exame, que é da modalidade que ele trabalha, da especialidade dele, está disponível e ele pode, então, já analisar aquele exame, dar o laudo, ou se ele tiver dúvidas, ele pode habilitar o acesso àquele exame para um outro médico que vai olhar e vai dar uma segunda opinião. Tudo isso é possível de ser feito e assim que o laudo foi dado, ele está disponível no local de origem. Tá? Então, esse processo funciona e está funcionando há 6 anos. Evidentemente, a gente começou devagar, nós começamos no município de Quilombo, depois nós ampliamos ali para a região do meio-oeste catarinense, a gente foi para São Lourenço do Oeste, fomos pegando outras cidades, trabalhando só com eletrocardiograma e a partir daí as coisas foram se ampliando e as modalidades de exame foram também sendo ampliadas. Tá? No mês passado, em abril, passaram pela rede catarinense de telemedicina mais de 53 mil exames. 53 mil exames, onde um pouco mais que a metade foram exames de análises clínicas, tipo hemograma, exame de urina, exame de fezes, essas coisas assim, que são exames que hoje nós estamos passando todos pelo sistema por uma questão de organização. O processo, como você vai coletar uma amostra lá na vigilância sanitária do seu município e como você recebe o resultado, que aí pegar na vigilância sanitária também não mudou.